Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de cura das nossas crianças interiores através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? No momento, eu já tive 3 sessões de meditação, que foram bem intensas, e mais pro final do vídeo eu vou contar para vocês o que aconteceu. Vocês vão ficar bem surpresos, eu tenho certeza, tá? Começamos o nosso vídeo com a leitura e comentários da nossa lição do dia. O nome de Deus é a minha herança. Tu vives através de símbolos. Estamos na lição 184, tá? Perdão. Eu fiz uma confusão aí nos números dos vídeos, mas já consertei tudo, a Laura me avisou. Obrigada, Laura, beijo, tá? Então, lição 184, o nome de Deus é a minha herança. Tu vives através de símbolos. Inventaste nomes para tudo o que vês. Cada coisa torna-se uma entidade separada, identificada pelo seu próprio nome. Desse modo, tu a esculpes, separando-a da unidade. Desse modo, lhe conferes seus atributos especiais e a isolas das outras coisas, enfatizando o espaço que a cerca. Colocas esse espaço entre todas as coisas às quais dá um nome diferente. Todos os acontecimentos em termos de lugar e tempo, todos os corpos que são saudados com um nome. Esse espaço que vês, isolando todas as coisas umas das outras, é o meio pelo qual é alcançada a percepção do mundo. Tu vês algo onde não há nada, e da mesma forma não vês nada onde há unidade. Um espaço entre todas as coisas e tu. Uau! Isso aqui é pura física. Assim pensas que deste a vida na separação. Através dessa divisão, pensas que estás estabelecido como uma unidade que funciona com uma vontade independente. Que nomes são esses, através dos quais o mundo se torna uma série de eventos distintos, de coisas desunidas, de corpos mantidos à parte, que contêm pedaços da mente como se fossem consciências separadas? Tu lhes deste esses nomes, estabelecendo a percepção como desejavas que fosse. Às coisas sem nome foram dados nomes, e assim também lhes foi dada realidade. Pois aquilo que recebe um nome recebe também um significado, e será visto então como significativo, uma causa de um efeito verdadeiro, com uma consequência inerente em si mesma. É assim que a realidade é feita através de uma visão parcial, estabelecida propositadamente contra a verdade que foi dada. O seu inimigo é a integridade. Ela concebe pequenas coisas e as contempla. E a ausência de espaço, o sentido de unidade ou a visão que vê de modo diferente tornam-se ameaças que ela tem que vencer, com as quais não pode deixar de ter conflitos e de negar. No entanto, essa outra visão ainda constitui uma direção natural para a mente canalizar a própria percepção. É difícil ensinar à mente milhares e milhares de nomes estranhos. No entanto, acreditas que é isso que o aprendizado significa, que é a meta essencial pela qual se realiza a comunicação, e os conceitos podem ser compartilhados de modo significativo. Essa é a soma da herança que o mundo lega. E todos aqueles que aprendem a pensar que isso é assim, aceitam os sinais e símbolos que declaram que o mundo é real. É isso o que representam. Não deixam nenhuma dúvida de que o que tem nome esteja presente. Pode ser visto tal como foi antecipado.
Aquilo que nega que isso é verdadeiro é apenas ilusão, pois essa é a realidade suprema. Questioná-lo é loucura, aceitar a sua presença é prova de insanidade. Assim é o ensinamento do mundo, é uma fase do aprendizado pela qual todo aquele que vem tem que passar. E aí ele está falando da nossa infância, né? Quando a gente começa a aprender os nomes das coisas e os significados dos nomes, né? Mas quanto mais rápido percebe em que ele se baseia, quão questionáveis são as suas premissas, quão duvidosos os seus resultados, mais rápido questiona os seus efeitos. O aprendizado que para com o mundo, para com o que o mundo ensinaria, para por lhe faltar significado. Posto em seu devido lugar, serve apenas como ponto de partida do qual pode-se iniciar um outro tipo de aprendizado, ganhar uma nova percepção, e todos os nomes arbitrários que o mundo oferece podem ser retirados à medida que são questionados. Não penses que tu fizeste o mundo, as ilusões sim. Mas aquilo que é verdadeiro na terra, assim como no céu, está além dos nomes que dás. Quando chamas um irmão, é ao seu corpo que tu apelas. A sua verdadeira identidade está escondida para ti por aquilo que acreditas que ele realmente é, né? Então, assim, ele está falando aqui que, na verdade, nós nos relacionamos com os corpos dos nossos irmãos, né? Uns com os outros, e não com a nossa essência real. O corpo do teu irmão responde ao que usas para chamá-lo, pois a sua mente consente em aceitar para si mesma o nome que tu lhe dás. E assim a sua unidade é duplamente negada, pois o percebe separado de ti, e ele aceita esse nome separado para si mesmo. Como nós, né? Como nós também, quando nossos irmãos nos chamam, nós também aceitamos esse nome separado para nós mesmos, né? Seria de fato estranho se te fosse pedido para ir além de todos os símbolos do mundo, esquecendo-os para sempre, e que ainda assim te fosse pedido que aceitasses a função de ensinar. Tu precisas usar os símbolos do mundo por algum tempo, mas não te deixes também ser enganado por eles. Não representam nada em absoluto, e na tua prática é esse pensamento que te liberará. Tornam-se apenas meios pelos quais podes te comunicar de modo que o mundo possa compreender. Mas reconheces que não são a unidade na qual a verdadeira comunicação pode ser achada. Assim, precisas de intervalos a cada dia em que o aprendizado do mundo se torne uma fase transitória, uma prisão da qual sais para a luz do sol e esqueces a escuridão. Aqui tu compreendes o Verbo, o nome que Deus te deu, a única identidade que todas as coisas compartilham, o único reconhecimento do que é verdadeiro. E então dá um passo para trás, para a escuridão, não porque penses que ela seja real, mas apenas para proclamares a sua irrealidade em termos que ainda têm significado para o mundo que a escuridão governa. Então, do que ele está falando nesse parágrafo? Ele está falando que nós precisamos desses intervalos durante o dia, que são os intervalos quando nós estamos praticando as lições, que são os intervalos quando nós estamos orando, quando nós estamos em meditação, quando nós estamos fazendo contato dentro. E ele chama esse mundo, esse holograma de 3D, né, esse mundo do ego, de mundo da escuridão, tá? Então ele diz que nós precisamos de intervalos de tempo durante o dia pra gente se lembrar, para que nós possamos nos lembrar de quem somos, né? E hoje o que a gente proclama? O nome de Deus é a minha herança, né? Usa todos os pequenos nomes e símbolos que delineiam o mundo da escuridão, mas não os aceites como tua realidade. O Espírito Santo usa todos eles, mas ele não se esquece de que a criação tem um único nome, um significado e uma única fonte que unifica todas as coisas em si mesma. Usa todos os nomes que o mundo lhes dá, apenas por conveniência, mas não te esqueças de que eles compartilham o nome de Deus junto contigo, né? Então, é aquilo, eu vou chamar o outro lá pelo nome, mas eu vou me lembrar que o ser real dele é o ser crístico, né? E que eu tenho o meu ser real, que é o meu ser crístico. E que nessa essência, eu e o outro somos iguais. E eu e o outro somos um. Deus não tem nome. E, no entanto, o seu nome torna-se a lição final
de que todas as coisas são uma só. E nessa lição, todo o aprendizado termina. Todos os nomes são unificados, todo o espaço preenchido com o reflexo da verdade. Toda brecha é fechada e a separação curada. O nome de Deus é a herança que ele deu àqueles que escolheram que o ensinamento do mundo tomasse o lugar do céu. Então, o nome de Deus é a herança que ele nos deu, porque nós caímos nesse sono de esquecimento, né? E estamos identificados aqui, pelo menos nesse momento, com esse mundo da terceira dimensão, tá? Deixa eu ver se tá tudo certo aí gravando. Tá, tudo bem. Muito bem. Ninguém que busque o significado do nome de Deus pode falhar. Então, do que ele está falando? Ninguém que busque Deus com coração sincero deixará de encontrá-lo, tá? A experiência tem que vir para suplementar o verbo. A experiência, como é que a gente tem? Em meditação. Por isso que eu digo para vocês que a conexão com Deus, ela se torna muito real e muito palpável quando nós realmente nos dedicamos à prática da meditação, tá? Mas primeiro é preciso que aceites o nome para toda a realidade e reconheças que os muitos nomes que deste aos seus aspectos distorceram o que tu vês, mas de nenhum modo interferiram com a verdade. Trazemos um único nome à nossa prática, usamos um único nome para unificar a nossa vista. Nome aqui ele está sempre colocando com letra maiúscula, porque ele está falando do nome de Deus. E embora usemos um nome diferente para cada conscientização de um aspecto do Filho de Deus, compreendemos que eles só têm um nome, o que Deus lhes deu. É esse nome que usamos ao praticarmos, e usando-o desaparecem todas as tolas separações que nos mantinham cegos, e nos é dada a força para ver o que está além delas. Agora, a nossa vista é abençoada com bênçãos que podemos dar como recebemos. E aí tem a oração final da lição que eu publiquei ontem no nosso perfil lá no Instagram, tá? Pai, o nosso nome é o teu. Nele estamos unidos com todas as coisas vivas e contigo, que és o único Criador. Aquilo que fazemos e chamamos de nomes diferentes não passa de uma sombra que tentamos lançar sobre a tua própria realidade. E estamos alegres e gratos porque estávamos errados. Nós te damos todos os nossos erros para que possamos ser absolvidos de todos os efeitos que os nossos erros pareciam ter. E aceitamos a verdade que nos dás no lugar de cada um deles, né? Então, o que é aceitar a verdade? É aceitar os pensamentos de Deus, é pedir pelos pensamentos de Deus, é eu pedir pela correção da minha mente, né? O teu nome é a nossa salvação e libertação daquilo que fizemos. O teu nome nos une na unicidade que é a nossa herança e a nossa paz. Amém. O nome de Deus é a minha herança, né? Então, como é a prática disso com a nossa criança interior, é a mesma prática de ontem. Essa lição, como vocês podem ver, ela é uma continuação muito fiel, né? Muito fiel não é uma boa palavra. Ela é realmente uma continuação, né, da lição de ontem, que foi invoco o nome de Deus e o meu próprio, né? Invoco o nome de Deus e o meu próprio, e hoje o nome de Deus é a minha herança, né? Ele tá falando aqui nessa lição de coisas que realmente são muito interessantes, né? Ele tá falando que na verdade o que a gente acha que é sólido, né? Na verdade são ilusões, e a gente se esquece da nossa natureza real e divina quando a gente entra nesse metaverso de ilusões, né? E a melhor comparação que eu tenho para vocês continua sendo a comparação do metaverso, né? Se você imaginar que isso aqui é realmente, verdadeiramente um jogo de videogame, né? Que isso aqui é, Nossa Senhora, ilusório. Então, onde é que está o meu ser real, né? E aí, quando a gente chama os outros pelos nomes e os outros nos chamam pelos nomes, nós estamos nomeando apenas os nossos avatares de jogo, né? É só isso que a gente pode ser aqui dentro
desse plano de existência, né? Digamos assim. E como é que a gente vai praticar isso com a nossa criança? Levando novamente esse conceito de que o nome de Deus é a nossa herança, porque somos os filhos de Deus perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, isentos de pecado. Temos esse DNA divino, levando essa consciência para a nossa criança interior. Né? É essa consciência que a gente vai buscar levar novamente para a nossa criança interior hoje, né? E vocês podem estar se perguntando, talvez alguns de vocês estejam se perguntando, né? Mas Jaque, por que Jesus insiste tanto nisso? Porque essa é a chave que abre todas as portas. Essa é a chave mestra. É eu me lembrar que eu sou a filha de Deus perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado. É você se lembrar que você é o filho de Deus perfeito, inteiro, completo, isento, maravilhoso, isento de pecado. É você se lembrar da sua identidade real, é você se lembrar do seu ser real. Por isso que ele enfatiza tanto isso. Você tem natureza divina. O ego diz para você que você foi expulso do paraíso. Ele diz para você que Deus te abandonou. Ele diz para você que Deus te rejeitou, que você agiu tão mal que Deus precisou se livrar de você. E o que o Espírito Santo diz? Não, você continua sendo a criança amada de Deus. É isso que você vai dizer para sua criança interior no dia de hoje. Você continua sendo a criança amada de Deus. Ah, mas o meu pai me rejeitou, o meu pai me abandonou, o meu pai foi embora de casa quando eu tinha 5 anos. Ah, minha mãe me deu para minha avó me criar. Não importa. Não importa o que tiver acontecido com você na sua infância. Por mais dolorosa que a sua infância tenha sido, o seu pai e a sua mãe foram os maravilhosos veículos de energia, Yin no caso da mãe e Yang no caso do pai, para trazer você para esse plano de terceira dimensão, para esse metaverso. Ponto, apenas isso. A sua fonte, o seu criador é Deus. É Deus Pai e Mãe. Esse é o seu criador. É com ele que você tem que ir ter. E vou lá ter com o meu Criador, é com ele, a sua questão é com Deus. Quando você acertar a sua relação com Deus, quando você se reconectar, e a cada dia nós nos tornamos um pouquinho mais reconectados com Deus, quando você se reconectar com Deus, todos os seus problemas acabaram. São aquelas lições que a gente brincou, que são as lições Tabajara. Que eu reconheça que só há um problema, que eu reconheça que todos os problemas já foram resolvidos. Por que todos os problemas já foram resolvidos? Porque a separação é ilusória. Então já foram resolvidos. Já foram resolvidos. É um pesadelo que eu tô tendo aqui de que Deus me abandonou, né? Então, gente, isso é muito forte. Isso precisa ser internalizado, isso precisa ser repetido. Você vai ter que repetir isso para você todos os dias, o dia inteiro. E os exercícios, eles vão nos falar sobre isso de várias formas diferentes. Eles estão nos falando da mesma coisa. Estão repetindo a mesma ideia. Quando eu falo, eu sou como Deus me criou, eu estou repetindo a mesma ideia. Quando eu falo, eu não sou um corpo, eu sou livre, eu estou repetindo a mesma ideia. Quando eu falo, invoco o nome de Deus e o meu próprio, eu estou repetindo a mesma ideia. Quando eu falo, o nome de Deus é a minha herança, eu tô repetindo a mesma ideia. E é a ideia que eu repito, que eu buzino no ouvido de vocês aí quase que diariamente. E se não buzino diariamente é porque me esqueço que você e eu, o seu vizinho, a sua mulher, o seu ex-marido, sua ex-mulher, nós somos os filhos de Deus perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos e isentos de pecado. Nós somos como Deus nos criou. Nós somos as crianças amadas de Deus, tá? Então é isso que você tem que dizer para sua criança interior, que está lá num exílio interno, esquecida, em sofrimento. Como é que nós optamos, fomos orientados, né, aqui pelo nosso mestre, como é que nós fomos orientados a praticar isso? Nós fomos orientados a praticar isso através do entendimento que você, esse seu avatar de jogo, eu no caso vou lá e vou representar o papel lá da fada madrinha para minha criança interior, tá? E você vai fazer o mesmo para sua criança interior, tá bom? Passamos então para a leitura do texto da Marianne Williamson, do livro Um Ano de Milagres, A Year of Miracles,
que é muito bonito o texto do dia 184, muito bonito. Ela diz assim: hoje eu encontro o meu chamado. Um chamado é um campo de energia orgânico que emerge dos mais profundos aspectos de quem eu sou, né? Do meu ser real. É a realização daquilo que Deus me criou para ser e para fazer. Abordar o meu trabalho como o meu emprego como abordar o meu trabalho, o meu emprego como um trabalho versus abordar o meu trabalho como um chamado faz toda a diferença em se eu vou ou não habitar o universo dos milagres, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tenho um chamado simplesmente porque eu estou vivo. Eu tenho um chamado porque eu sou uma criança de Deus. Eu tenho um chamado porque eu estou nesta terra com um propósito divino, que é elevar o nível das minhas possibilidades criativas mais elevadas. Através da expressão, né? Expressão do tudo que eu sou intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, para fazer do universo um lugar mais bonito. O meu chamado é exatamente o que eu faria se eu fosse ou não pago por isso. É o que eu tenho que fazer para ser feliz. O meu chamado me conecta ao meu ser mais profundo e ao restante da vida ao meu entorno, no meu entorno. Hoje que eu possa encontrar o meu chamado, que está apenas no meu coração, né? Aí ela fala uma outra frase aqui que não é bem uma oração, né? Mas à medida em que eu escuto o chamado de Deus dentro de mim, eu respondo com todo o meu coração. O nosso amor irá ressoar através do universo e formar e dar forma ao chamado da minha alma na terra. Grande poder irá emanar desse amor, que é um dos maiores amores, que é um amor dos maiores, ou algo assim, né? E assim é. Amém. Então ela fala de chamado, e ela fala algo aqui que eu acho que é muito importante, que o nosso chamado é aquilo que nós vamos fazer de qualquer jeito. Se nós formos pagos ou se nós não formos pagos, nós ouviremos esse chamado, né? Por isso, gente, que não importa se eu estou viajando, se eu estou hoje aqui desfrutando desse workshop maravilhoso na Costa Rica, esse aqui é o meu chamado, então eu vou gravar o vídeo para vocês, porque eu sei que eu tenho pelo menos aqui em torno de 200 pessoas que estão fazendo esse trabalho com muita seriedade, né? E esse é o meu chamado, fazer esse trabalho para vocês. Esse é o meu chamado definitivamente, né? Eu não tinha noção disso, já contei para vocês que eu não tinha noção disso quando eu comecei a gravar os vídeos diários em 2021. Eu não tinha. Eu só tive noção disso plena no dia 31 de dezembro de 2021. Aí me foi mostrado realmente pelo Espírito Santo que eu estava em Dharma, né? E que eu tinha que continuar. Bom, eu vou contar para vocês já como foi como foram as sessões, tem coisa aí pra gente falar, mas antes eu vou prosseguir lendo mais um textinho aqui da Criança Interior, do livro do Manual para Profissionais do Renascimento que a gente estava lendo, e ontem a gente parou na criança que é o pré-escolar, que tá indo, que é a sua criança interior na idade pré-escolar, que vai de aproximadamente 3 aos 7 anos de idade, tá? Lembrando que, de acordo lá com a teoria da medicina egípcia, é justamente a última fase de agente da nossa permanência no campo de energia das nossas mamães, tá?
Depois dessa fase, a gente já tá indo pro campo de energia dos nossos papais, tá bom? Então ela diz assim: dos 3 aos 7 anos, há um princípio de consciência de ser alguém e de ter um sexo, de ser sexual, né? Eu sou um menino ou eu sou uma menina. Começamos a ser independentes. É a etapa de fazer muitas perguntas e de incorporar o sentido da iniciativa. Também aprendemos a compartilhar com os demais e começamos a nos aproximarmos mais das outras crianças e a brincar mais com elas. A exploração sexual do próprio corpo é uma parte normal do desenvolvimento do menino e da menina nessa fase. As mensagens que ela recebe dos seus pais e do seu entorno acerca disso condicionarão a sua futura sexualidade adulta. Nesta etapa, a criança também começa a desenvolver a sua imaginação e a se tornar mais consciente das suas emoções. E ainda é a fase em que imita os seus pais e os adultos em geral, pensa de uma forma mágica e egocêntrica, é muito curiosa e inocente e ela não julga. Suas brincadeiras têm um novo sentido, já que agora tem metas e propósitos, e através dessas brincadeiras a criança aprende a completar as coisas, né? A fazer as coisas, ter objetivos aí concretizados. É muito importante nessa fase dar espaço para que a criança descubra a si mesma, né? É bem aí que a gente vai ficar embotado sem saber o nosso propósito de vida, né? Numa família disfuncional, isso pode não ocorrer, já que os membros dessa família não sabem realmente quem eles são. Claro, aí eles não vão poder ajudar a criança nesse processo. Eles não têm essa informação, eles não sabem quem são. Eles estão vivendo numa inconsciência muito grande, né? Não sabem quem realmente são e cada um deles está desempenhando um papel, né, na família disfuncional. O que obriga a criança a adotar também um papel, né? E assim as nossas máscaras se formam. Quer dizer, para eu estar nesse sistema disfuncional, eu preciso representar um papel. E aí eu já não sei quem eu sou. Meus pais não conseguem me ensinar quem eu sou, pelo exemplo. Lembrando que a gente sempre vai ensinar pelo exemplo. E a criança vai aprender copiando. E aí a criança vê que aquele pai e a mãe estão desempenhando um papel. E aí a ela é atribuído também um papel pelo sistema familiar. A gente já viu vários aqui na nossa jornada, né? Uma vez adulto, este papel se costuma converter num roteiro de vida para essa criança. Por exemplo, se os pais não são suficientemente responsáveis, pode ser que a criança tente restaurar o equilíbrio da família, agindo com um grau de responsabilidade que não corresponde à sua idade. Uma vez adulta, a criança desenvolverá a tendência de carregar responsabilidades que não são suas, e inclusive pode chegar a se converter numa pessoa controladora, porque ela não vai confiar nas habilidades de responsabilidade dos demais. Ela não confia na capacidade do pai e da mãe, né? Outros roteiros que podem se desenvolver são: ser ou se sentir como um perdedor, ser um perfeccionista, ser demasiadamente ambicioso, ser um rebelde, ser uma pessoa submissa, ser um bom menino, entre aspas, ser uma boa menina, entre aspas, ser agressivo ou inclusive se converter num agressor, né? E aí tem o drogado, tem a criança perdida, tem o bode expiatório, tem a criança de ouro, que é o super realizador, que é a fonte de alegria para toda a família, porque dá alguma satisfação para a sociedade, né? E aí ela dá algumas afirmações para a criança interior do pré-escolar, tá? Aí lembrando que você sempre vai ter que colocar o nomezinho lá da sua criança interior, né? E aí você já tá com a fotinho lá, a fotinho da sua criança interior, você fala essas afirmações para ela. Se não tiver uma foto, você se visualiza entre 3 e 7 anos, tá? Eu já vi aqui algumas imagens minhas, me vieram. Eu gosto que você seja um menino ou uma menina. Você merece ser amado tal como é. Eu gosto de brincar com você.
Eu gosto das suas brincadeiras. Eu gosto de te dar todo o tempo e o espaço que você necessita para brincar. Está bem descobrir a diferença entre os meninos e as meninas, né? É certo descobrir as diferenças entre os meninos e as meninas. É certo chorar. É certo ter curiosidade sobre o sexo. Você é inocente. Você pode fazer todas as perguntas que queira. Você não é responsável pela relação entre os seus pais. Essa é fortíssima. Essa aqui a gente tem que dizer muito. Você não é responsável pela relação entre os seus pais. Você não é responsável pelos problemas da sua família. Essa também é muito forte, muito forte. Você não tem que salvar o seu pai, ou a sua mãe, ou a qualquer outra pessoa. Essa aqui é... Essas três aqui, Nossa Senhora, a gente tem que se dizer muito, né? Você pode ser você mesmo. Você não tem que ser o melhor para ser amado. Então, como é que você vai dizer? Você, Jaquinha, não tem que ser a melhor para ser amada. Você, Jaquinha, pode ser você mesma. Você, Jaquinha, não é responsável pelos problemas do casamento dos seus pais, da vida dos seus pais, da vida financeira. Aí vocês podem fazer variações, tá bom? Podem fazer variações em cima desses temas, que são grandes temas que a gente leu aqui, tá? Então, o que você vai fazer hoje? Vai fazer essa prática, tá? E aí, se você quiser, sempre, né? Sempre ao longo dessa prática da jornada de cura da criança interior, você tem lá o seu diário. Então, você pode escrever suas recordações, né? E você pode começar a levar cura e afirmações de cura para as suas recordações que sejam eventualmente mais difíceis, né? Você pode fazer isso. Lembre-se de que a ferramenta do diário, claro que eu pedi a vocês para fazerem o diário de mudança de atitudes, né? Que é o diário onde a gente vai listar os nossos medos e os nossos ressentimentos diariamente, né? Mas vocês também têm um diário pessoal, né? Então vocês podem usar o diário pessoal. O diário, a escrita, é uma forma de você acalmar o seu sistema nervoso central. Então, quando você estiver aborrecido, preocupado, se sentindo mal, com a voz do seu ego buzinando na sua cabeça, e ela vai falar disso, nos próximos dias a gente vai falar disso, eu já li alguns textos aí da frente do livro, é muito legal, são muito, muito legais, a gente vai falar disso. Mas então eu tô me acalmando, eu tô pondo as coisas em perspectivas, eu tô pondo as coisas no lugar, tá bom? Então é isso. Agora eu vou tomar uns minutinhos aqui para contar para vocês como foram as sessões, né? Então nós estamos trabalhando aqui de novo na liberação de programas negativos, né? Programas do ego negativo. Então eu pedi que essa liberação de programas fosse feita para todos os meus alunos que estão conectados comigo e que disserem sim. Provavelmente vocês vão ter liberação de programas egóicos negativos durante a noite, porque esse trabalho é feito pelos nossos guias espirituais à noite, enquanto a gente está dormindo, tá? Lembrando que aqui eu tô 3 horas atrás do Brasil, pelo fuso horário, né? Então vou dizer pra vocês que eu tô gravando o vídeo agora, são 1h30 aqui, né? Como é que se diz? Aí são já 16h30, né? Então é isso. Então, meus amores, o que acontece? As sessões foram muito intensas, né? Eu tô até um pouco assim, mexida, né? Eu não vou fazer um vídeo muito longo hoje. E hoje a gente teve uma sessão em que quando a gente começou a chamar as energias e tal, mas antes da meditação começar, eu senti muito forte a energia de Jesus perto de mim, a energia crística, e eu até comecei a chorar. E aí, quando a gente começou a meditação em si, quer dizer, quando eles começaram a preparar a meditação, eles começaram a falar sobre escolhe outra vez, né? Sobre como é importante a gente ter essa noção de que nós podemos escolher novamente,
né? E vocês sabem que a frase mais importante de Jesus Cristo em Um Curso em Milagres para nós é essa frase: meu irmão, escolhe novamente. Então eu fiquei muito tocada. Eu fiquei assim, extremamente tocada. Eu chorei muito, né? Então o nosso treinamento hoje foi para que nós possamos nos lembrar de que a qualquer momento, quando você se pegar agindo a partir da sua programação egóica, você se lembrar: eu posso escolher novamente. Eu vou escolher novamente. Ah, eu estava aqui até esse momento, eu de uma forma inconsciente, eu escolhi ficar com raiva, mas agora eu escolho entregar essa raiva ao Divino Espírito Santo e pedir a ele que me mostre o que eu posso aprender com essa raiva. Por que a atitude desse meu irmão apertou o meu botão da raiva, né? E eu posso pedir ao Divino Espírito Santo que me mostre o meu aprendizado e que me ajude a escolher novamente, né? Então aí os 3, porque a gente está tendo o trabalho com 3, né? Com os 2 que vêm sempre, que são meus instrutores do Stargate, e com uma outra que é maravilhosa, estupenda, que eu já tinha feito trabalho com ela online, não sabia que ela vinha. Tá sendo um prazer imenso trabalhar com ela, depois eu vou falar do trabalho dela para vocês, ela é maravilhosa, estupenda. Então é isso, né? Outra frase que foi dita ontem na sessão da tarde, eu já tinha gravado o vídeo, né? Não é a sessão da tarde da Globo, tá, gente? É a minha sessão de meditação que foi feita de tarde. Para lembrar aí as tardes da minha criança interior que ficava vendo a sessão da tarde, né? Então, uma frase que foi dita que é muito legal, que eu vou deixar para vocês também como um mantra, foi a seguinte frase: eu não preciso acreditar em todos os meus pensamentos, que é bem Um Curso em Milagres, né? Então, quando vier aquele pensamento de autodesqualificação, eu posso falar aí, mas esse é um pensamento do meu ego e eu não preciso acreditar nele, né? Então, eu não preciso acreditar em todos os meus pensamentos. E isso vai trazendo pra gente uma consciência muito legal de prestar atenção no que eu tô pensando. Ah, mas o que eu tô pensando agora? Em que eu tô pensando agora? Eu tô pensando nisso. Ah, eu tô pensando naquilo, essa pessoa chega perto de mim e eu estou pensando isso dessa pessoa. Talvez seja um julgamento, né? Talvez seja um julgamento do meu ego, talvez seja uma avaliação que está vindo do sistema de pensamento do Espírito Santo. Nossa, que pessoa linda, que pessoa amorosa, que energia linda que essa pessoa tem, né? Muito bem. E outra coisa que eles falaram também que eu achei muito bonita, muito legal, que é muito o sentido do perdão de Um Curso em Milagres, é que eu posso sim me abrir para ter um novo momento presente com uma pessoa do meu passado, né? Então, por exemplo, eles usaram inclusive esse exemplo, eu tô repetindo exatamente o que eu ouvi, né? Então, se eu tenho uma dificuldade muito grande com o meu pai ou com a minha mãe, eu tenho um histórico, uma bagagem do meu passado que me traz uma série de julgamentos a respeito do meu pai e da minha mãe, a respeito do que eu não gosto neles. E eles têm a mesma coisa em relação a mim, das coisas que eles não gostam em mim, né? Então, que eu possa limpar a minha mente para, ao estar com eles, dando um exemplo, meu pai ou a minha mãe, ao estar com eles, eu posso então estar no momento presente e deixar esse passado para trás, como se fosse uma folha em branco. Essa pessoa eu não conheço, então eu vou conhecer a minha mãe agora e eu vou almoçar com ela hoje, né? E esse desafio, gente, que desafio é esse em Um Curso em Milagres? É o desafio do perdão. Porque quando eu perdoo, eu tô apagando todos aqueles registros de mágoas, de ressentimentos, de ódios, de rancores, de sofrimentos, das interações que eu tive com aquela pessoa, né? Então é o exercício do perdão, é o exercício de estar no momento presente, porque se eu estou no momento presente com aquela pessoa que está sendo o meu interlocutor agora, que está na minha frente agora, não tem como eu trazer bagagem do passado. Eu tô ali no momento presente, eu tô vendo um indivíduo completamente novo. E talvez, em resposta a essa minha nova visão, que tá ali muito no momento presente, no mais próximo do que a gente poderia dizer que seria o instante santo, então eu dou a oportunidade de repente, essa pessoa agir comigo de uma forma bem diferente, né? Então, isso é uma prática legal pra gente fazer
Talvez não seja tão fácil com uma pessoa tão íntima quanto um pai ou uma mãe, mas pode ser, por exemplo, com aquele caixa do supermercado que um belo dia te tratou mal e você volta lá no supermercado e você vê aquele caixa e você fala assim pra você: eu não vou naquele caixa do supermercado porque ele me tratou muito mal. E aí você pode falar assim pra você: não, eu vou naquele caixa de supermercado e eu vou abençoá-lo e eu vou ficar no momento presente e eu vou fazer um teste e vou ver como essa interação de 5 minutos vai se dar, tá bom? Então, meus amores, essa era a mensagem que eu tinha pra vocês pro dia de hoje, tá? Eu vou encerrar o vídeo, eu tô muito mobilizada com os trabalhos, eu preciso de tempo pra integrar, tá? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. E pensem, gente, pensem nisso que eu acabei de falar para vocês. Eu vou para meditação e antes deles começarem a falar, eu sinto muito forte a presença da consciência crística. E aí, no momento em que eles começam a falar, eles começam a nos orientar sobre a prática do escolhe novamente. Agora que eu tô indo almoçar, eu vou contar pra eles sobre um curso em milagres e vou ouvir o que eles vão me dizer. Aí amanhã eu conto pra vocês, tá bom, meus amores? Até amanhã. Obrigada.